Vamos lá, sejam muito bem-vindos. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre funil de vendas para quem é consultor, empresário, prestador de serviço de TI. Então, nesse vídeo aqui eu quero mostrar como você pode construir o seu primeiro funil para atrair clientes e clientes qualificados. Então, não aqueles clientes só curiosos que vão ficar só perguntando e nunca vai fechar a sua prestação de serviço. Então, como já trazer esses primeiros clientes aí utilizando esse funil, clientes qualificados. E como que esse funil ele pode funcionar como um sistema automático para sua empresa, trazendo ali novos clientes todas as semanas para que você possa negociar e apresentar os seus serviços. Então, a primeira coisa é entender o que que é esse funil de vendas. Então, muitos de vocês hoje talvez não estejam acostumados com esse termo funil de vendas. Alguns ainda utilizam maneiras que já não funcionam mais para tentar atrair clientes. Então, desde o boca a boca, criação de um site. Então, são coisas que hoje não funciona como funcionava no passado. É onde entra essas estratégias novas, aproveitando o boom da internet, mídias sociais, e dentro desse contexto, a gente entra com a criação desses funis de vendas. Então, o funil de vendas, ele é um processo que ele vai guiar o cliente da atenção até a compra. Então, o que acontece? Diferente do que a gente tinha no passado ali para consultorias de TI, onde a gente ia atrás do cliente, seja uma indicação, eu entro em contato com o cliente, seja tentando ligar para as empresas, agendar reuniões e por aí vai. A ideia do funil é tentar inverter um pouco o papel. Então, eu chamo primeiro a atenção do cliente pelo serviço que eu ofereço, e a partir do momento que eu chamei a atenção do cliente, o cliente que tem esse interesse vai vir até a minha empresa solicitando ali mais informações do meu serviço. Então, é um processo que ele é definido em várias fases, desde a fase de captar a atenção desse cliente até a fase ali de efetivamente fechar ali o serviço. E a grande vantagem que a gente tem em utilizar esses funis de vendas para consultoria de TI é que eu consigo transformar essas pessoas, esses clientes que estão interessados, em clientes efetivos, clientes que efetivamente vão contratar os nossos serviços de uma forma muito mais rápida e mais eficiente. Eu chamo a atenção dele com base naquilo que eu apresentei, que ele já tem interesse, ele já chega até a nossa empresa já com uma ideia, né, do que a gente oferece, uma ideia de como funciona o serviço. Então, o cliente ele já chega muito mais maduro, digamos assim, para que ele feche o serviço, e não só aquele cliente que chega com um monte de dúvidas, aquele cliente que no final das contas acaba não fechando nenhum serviço. Esses funis, eles geralmente, né, dentro do marketing digital, a gente acaba dividindo isso em várias etapas, né, que a gente fala topo do funil, meio do funil, fundo do funil. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro slide. Isso aqui tem a ver com o momento do cliente. Então, dependendo de como você está atraindo esse cliente ele pode estar em um momento diferente. Então, que tipo de material eu utilizo para chamar a atenção? Que tipo de material eu utilizo para despertar o interesse? Então, isso aqui tem a ver com essas etapas que a gente chama. A gente já vai ver isso daqui a pouquinho. E nesse próximo slide, aqui é só um exemplo de um funil. Então, nos próximos slides, a gente vai ver o que cada slide mostra para a gente de informação e eu vou mostrar isso dentro do funil. Então, esse aqui é um funil simples, porém um funil que funciona muito bem para quem tem empresas de consultoria de TI, tá? Então, conforme eu vou navegando aqui nos próximos slides, eu vou voltando aqui nesse funil para explicar cada etapa desse processo. Então, aqui, ó, primeiro, por que que hoje você precisa, né, a sua empresa de consultoria de TI precisa de um funil de vendas? Então, primeiro, que as estratégias utilizadas no passado estão funcionando cada vez menos, e dentro desse funil eu consigo organizar todo o meu processo de vendas de cada uma das etapas. Desde a etapa que eu chamo a atenção do cliente,
a etapa que eu gero desejo, gero interesse, então eu consigo organizar todo esse processo. O que eu vou fazer em cada uma das etapas para conseguir fechar ali o meu serviço com o cliente no final. O funil de vendas, ele também permite acompanhar a jornada do cliente. Então, aqui é algo que muita gente falha hoje. Tem muita gente que pega um determinado cliente e oferece uma única vez. Não quer dizer que o cliente não fechou o seu serviço, que ele nunca mais vai fechar. Possa ser que aquele é um momento dele, da empresa dele. Mas possa ser que se você oferecer daqui 2, 3 meses, ele feche o seu serviço. Ele não fechou, não é porque não gostou do seu projeto, não é porque não gostou da sua empresa. Às vezes ele fechou por um momento que ele está. Então, conseguir acompanhar esse cliente dentro desse funil me permite também conseguir conversar, fazer um follow-up com ele várias vezes, oferecendo ou o mesmo serviço que ele disse não em algum momento, ou até oferecendo novos serviços. E quando eu tenho um funil de vendas muito bem estruturado, isso vai ajudar o que a grande maioria tem dificuldade, que é ter essa previsibilidade. Então, a partir do momento que eu tenho um funil de vendas bem construído, eu começo a trazer uma previsibilidade para o meu negócio. Então, eu sei uma média de quantos clientes eu vou conseguir atender no mês, um faturamento. Então, com base no funil de vendas, eu também consigo ter essa previsibilidade que falta para muitos. Muitos não sabem qual vai ser o faturamento daquele mês. Muitos ficam naquela oscilação. Um mês bom, 3, 4 meses ruim, depois um mês bom e fica naquilo de não saber o que vai acontecer com a empresa dentro dos próximos meses. Então, a ideia do funil de vendas é também ter essa previsibilidade para o seu negócio. Então, quando a gente volta aqui, por exemplo, no desenho do funil de vendas, então aqui ele fala, né? Organiza o processo de vendas em etapas e permite acompanhar a jornada do cliente. Então, quando a gente vem aqui para esse funil de vendas, a gente vê que existe um caminho por onde esse cliente vai passar. Então a gente tem aqui o caminho que a gente chama do opt-in, tá? A gente já vai entrar um pouco no detalhe do que é isso aqui. Depois do opt-in, tem aqui uma apresentação, um vídeo, e-mails, contato no WhatsApp. Então eu consigo ir acompanhando e otimizando também cada um desses processos, até chegar ali à efetivação da contratação do serviço por parte do cliente. Próximo slide. Então, o componente de um funil de vendas, o topo do funil, é a parte de eu atrair o cliente. Então, aqui é aquele momento onde eu preciso de materiais, tá? Geralmente, aqui nesse topo de funil, a gente está falando de apresentações, de e-books, depende muito do público que você quer atingir. Então, aqui eu preciso atrair esse cliente. Eu preciso mostrar para ele que eu tenho algo que possa ser interessante para ele e que eu posso ajudar ele naquele processo que ele tem interesse. Então, isso aqui a gente chama de topo de funil ali dentro desse funil de vendas para consultoria de TI. O meio do funil é, eu já tenho esse cliente, então eu já chamei a atenção dele, já atraí ele, ele não comprou nada ainda, então a partir do momento que eu tenho ele na minha base, eu preciso sempre ir mostrando para ele que eu posso ajudar a empresa dele. Então aqui é onde entra novos materiais. A partir do momento que eu tenho esse cliente, eu posso ir entregando para ele novos e-books, novas palestras, falando tudo de coisas que eu ofereço e que eu posso ajudar ele naquele momento. E o fundo do funil é efetivamente quando eu atraí ele, eu estou enviando materiais que fazem sentido com o que ele precisa naquele momento, e eu estou chamando ele para uma conversa para fazer uma negociação para que eu possa prestar aquele serviço para ele. Então, geralmente, a gente faz aqui essa divisão: topo do funil, meio do funil, fundo do funil. Aqui, como que a gente constrói o primeiro funil? Então, esse aqui é o que você precisa parar agora e pensar. Primeiro, qual que vai ser o meu público-alvo? Quem que eu quero atender? Eu quero atender empresas de segmentos específicos? Por exemplo, eu quero me focar em atender contabilidades. Eu quero me concentrar em atender advocacias. Ou eu posso expandir um pouco mais. Eu quero me concentrar em atender empresas de varejo.
Então, aqui é aquele momento que você precisa parar, pegar um papel e caneta e falar quem eu quero atender. Qual que é o cliente ideal para que a minha empresa possa atender nesse momento? A partir do momento que você tem isso escrito, então você foi lá, pegou papel e caneta, ó, o público que eu quero atuar é esse, meu cliente ideal é esse. A partir do momento que você tem essas informações, é a hora aqui eu lembro o topo do funil, é a hora de atrair esse cliente. Então, aqui é o momento onde eu vou criar materiais para chamar esse cliente, para mostrar esse cliente quem é o cliente, o público-alvo que eu defini, que eu tenho algo que é importante para ele e para a empresa dele naquele momento. Então, eu tenho algo para oferecer para ele, para que ele possa entender, seja algo bem conhecido ou algo que você às vezes pode identificar. A maioria das empresas desse segmento, a maioria das contabilidades deveriam ter esse tipo de serviço e não tem. Então, você chama atenção para esse tipo de serviço ou algo que você entende que é demanda desse mercado no momento. Por exemplo, eu quero mostrar para essas empresas de contabilidade que migrar os recursos para o Azure é melhor, ela vai ter uma vantagem, ela vai ter uma diminuição de preço, porque ela não vai precisar ter um data center para armazenar servidores e por aí vai, tá? Então, aqui, esse primeiro ponto seria esse cara aqui. Então, seria o que a gente chama de opt-in. O que que é esse opt-in e o que que eu recomendo que vocês façam agora? Então, olha só, vai anotando aí para que vocês consigam colocar isso em prática, tá? Coloque em prática porque funciona. Então, primeiro você vai definir seu público-alvo. Definir o público-alvo, eu vou atrás de um material para que esse público, para que eu atraia esse público para uma base minha. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos imaginar que você olhou para esse seu público-alvo e você quer falar sobre segurança. Vamos imaginar que você falou, não, esse público que eu defini, essas empresas, esse segmento, a parte de segurança deles estão muito arcaica, eles precisam melhorar isso. Beleza, então a primeira coisa que você vai precisar fazer é elaborar um material para atrair esse cliente. E esse material, nesse exemplo que eu estou dando, seria um material falando de segurança. Então, você iria criar um e-book, por exemplo, não precisa ser um e-book muito bem elaborado, não precisa ser um e-book grande, às vezes um e-book ali de 15, 20 páginas é mais do que o suficiente, tá? Eu até mostrei em aulas anteriores que a gente pode utilizar a inteligência artificial para me ajudar a criar esse e-book, então você não precisa sair criando esse e-book do absoluto zero, você pode utilizar a inteligência artificial para isso. Então, beleza, vou criar um e-book sobre segurança. Então, dentro desse e-book, então, primeiro, tem que ter um e-book, apesar de ser nada muito extravagante, nada muito grande, mas precisa ser muito bem escrito, porque pensa que o seu cliente vai ler aquilo, você não pode escrever de qualquer maneira. Por isso que eu recomendo que utilize a inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai colocar dentro desse e-book, além dessa parte técnica, a parte de escrita persuasiva também. Então você foi lá e você escreveu o seu e-book falando ali sobre algum ponto de segurança. Esse e-book você vai colocar dentro do que a gente chama de uma página de opt-in ou uma página de captura. O que que isso significa? Que para o seu cliente ter acesso a esse material que você está utilizando para atrair ele, ele vai ter que colocar o e-mail dele. Qual que é a vantagem disso? Lembra que não significa que o cliente disse não para minha proposta uma vez que sempre vai ser não. Então é importante eu ter essa base de clientes ou chamar de possíveis clientes para que eu possa oferecer mais e mais vezes para ele. Por isso é importante essa parte da estratégia. Eu tenho algo para oferecer para o cliente, só que para ele ter acesso àquele material, lembrando que isso aqui é um material gratuito, ele vai ter que colocar o e-mail. Pois o e-mail, ele vai para a minha base de e-mail. Aí a gente já vai falar aqui um pouco sobre ferramentas, tá? Esse cliente, a partir do momento que ele está na minha base de e-mail, eu posso conversar com eles várias vezes, porque o cliente está na minha base, então eu posso mandar e-mails para ele. Só que dentro dessa estratégia, quando o cliente vai lá
olha que você tem um material que faça sentido para ele. Ele vai lá, coloca o e-mail dele para ter acesso a esse material, ele vai ser direcionado para uma página que a gente chama página de obrigado. O que que seria essa página de obrigado? É ali que você vai falar, ó, tá aqui o material que eu vou te entregar. Tá aqui o e-book que você se cadastrou para ter acesso. Dentro dessa página de obrigado, a gente já recomenda ter essa terceira parte aqui, que é um vídeo falando do serviço que você quer vender. Então vamos lá. Ó, vão ligando os pontos para que vocês não fiquem com dúvidas. Se eu estou oferecendo o material de segurança, eu estou chamando a atenção desse meu cliente pelo tema de segurança. O meu vídeo que eu vou apresentar, onde eu vou falar do meu serviço, tem que ser um vídeo de segurança. Não faz sentido você chamar a atenção do cliente para um tema de segurança e ter um vídeo que fala de hardware. Não faz muito sentido. Então tem que ser um tema que esteja ligado. Então você vai lá e cria uma apresentaçãozinha de 20 a 30 minutos no máximo, onde nessa apresentação você vai explorar um pouco mais o que você está mostrando no e-book, só que de uma forma mais prática. Porque aqui nesse momento desse vídeo, primeiro, esse vídeo ele precisa ser muito bem scriptado, então não é só conteúdo, ele tem que ser extremamente persuasivo, porque é dentro desse vídeo que você vai despertar o interesse do seu cliente e você vai despertar o desejo para que ele possa entrar em contato para saber mais sobre esse projeto. Então tem que ser um vídeo muito bem feito, tá? Então não se percam. Eu tenho um e-book nesse caso, um e-book que esteja ligado com o público que eu quero atrair. Para que esse público tenha acesso a esse material, ele vai pôr o e-mail para eu ter esse cliente na minha base. Ele pôs o e-mail, ele vai ser automaticamente direcionado para uma página, e nessa página ele vai ter um botão para fazer o download do e-book que se ele registrou, e embaixo ele vai ter um vídeo falando da apresentação do serviço que você quer vender. E no final dessa apresentação que você está fazendo, desse vídeo, você vai chamar ele, né? Se ele tiver interesse em saber mais, você vai chamar ele para conversar com você ou sua equipe comercial, caso você tenha, no WhatsApp. Então, esse é o processo. Baixa o e-book, próxima página, entrega o e-book, vídeo, uma apresentação falando do seu serviço e chama para o WhatsApp, tá? Então, na própria página vai ter um botão de entrega do e-book, o vídeo e embaixo um botão para entrar em contato no WhatsApp. E da onde que vai vir essa origem? Da onde que vai vir esse meu público-alvo? Uma vez que eu defini o público-alvo, uma vez que eu já tenho a minha página com e-book, já tenho a minha página de obrigado com o meu vídeo tudo pronto, da onde que vai vir essas pessoas? Essas pessoas podem vir das mídias sociais. Então aqui você tem a opção de trabalhar com tráfego orgânico que eu não recomendo, tá? Porque hoje o orgânico ele demora muito para trazer resultado. Então a minha recomendação é que trabalhe com anúncios. Então hoje um pequeno investimento em anúncio já pode trazer um baita resultado para sua empresa, tá? Mas o que você tem que entender é, a partir do momento que você tem essa página, você precisa de gente chegando nessa página. Então você precisa de pessoas chegando nessa página. Que pessoas? Aquele público-alvo que você definiu. Então hoje você pode ir para as mídias sociais começar a apresentar e criar materiais. Então você pode ir lá no Instagram, ó, pessoal, liberei um e-book de segurança falando disso, disso, disso. Aqui está o link para você ter acesso ao material. Então você pode fazer isso nas mídias sociais de forma orgânica, que vai demorar um pouco mais para você ter resultado, ou você pode criar anúncio levando esse público para a sua página aqui de opt-in, ok? Então, esse é o desenho macro, tá? A gente já vai voltar aqui para esse desenho para discutir mais algumas coisas, mas esse seria o cenário, ok? Então, a gente está aqui. Defina o seu público-alvo, crie o conteúdo do topo do funil, e-book, ofereça algo de valor no meio do funil, vídeo, faça uma chamada de ação no fundo do funil, contato WhatsApp. Então, exatamente esse desenho: e-book, vídeo, WhatsApp. Aqui algumas ferramentas simples
para utilizar na criação desse funil. Porque a ideia, pessoal, é que esse funil ele seja um funil automático. Então você não precisa ficar mexendo nele. Uma vez que você acerta o e-book, uma vez que você acerta o vídeo, esse funil pode ficar rodando por anos sem precisar de ajuste nenhum. E aqui algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Então lembra, a vantagem de eu ter uma página de captura onde o cliente vai colocar o e-mail é que eu vou ter esse cliente numa base de e-mail. Hoje, a ferramenta que eu estou utilizando atualmente é uma ferramenta brasileira chamada de Lead Lovers. Ela é para a parte de automação de e-mail. Então, além de eu ter esse cliente que pôs o e-mail em uma base, eu posso automatizar vários e-mails, eu posso entrar em contato com ele mandando vários e-mails sempre que eu precisar. A gente tem a parte de página, então toda aquela movimentação, eu tenho a página de captura, pois o e-mail automaticamente vai para a página. Então todo esse processo ele é automático. Então a gente também tem ferramentas de construção de página para isso. Uma ferramenta que eu recomendo para quem está começando, até por ter um custo bem baixo, é uma ferramenta chamada Orbit Pages. Dessa Orbit Pages, você pode construir as suas páginas, tem vários templates prontos, então, cara, não precisa ser nenhum especialista para criar essas páginas, tem muita coisa pronta, para que ali você tenha a página com o formuláriozinho para que ele coloque o e-mail e esse e-mail vá aqui para a ferramenta de automação de e-mail. Lembra que, olhando lá para o desenho, eu preciso chamar a atenção dessas pessoas, geralmente pelas mídias sociais. Então, eu preciso produzir conteúdo. Então, a gente tem uma ferramenta que é o Canva, ferramenta web, que também tem a parte gratuita, tem a parte paga, que eu também gosto de utilizar para criar alguns materiais, algumas imagens, para eu ir divulgando nas mídias sociais. E para quem quer trabalhar com agendamento também mais automático, então ao invés de eu chamar o cliente para entrar em contato no WhatsApp, que no primeiro momento é o que eu recomendo para vocês, tem a opção também de fazer com que o cliente seja direcionado para uma página e ele faça um agendamento de uma reunião. Então, existe essa ferramenta, uma ferramenta bem legal, que é o Calendly, que eu consigo ter numa página um calendário e dentro desse calendário os dias e horários disponíveis. Então, o próprio cliente ele pode ir lá e fazer esse agendamento manual, tá? Então, só voltando aqui para o funil, então aqui as mídias sociais, posso utilizar o Canva ou qualquer outra ferramenta que aqui eu vou produzir conteúdo levando as pessoas para baixar o meu material. Então, lembra, o objetivo final, então tudo que você for fazer nas mídias sociais é para levar as pessoas para acessar esse seu material que você divulgou, para que ele entre no seu funil e siga toda a etapa do funil. Aqui eu coloquei algumas coisas um pouco mais avançadas para que você possa aproveitar esse funil da melhor maneira possível. O que que eu coloquei? Se hoje você for utilizar anúncios para levar essas pessoas até o seu material, eu recomendo que faça também um remarketing. Então você cria um anúncio e leva a pessoa até o material, mas nem todo mundo que vai chegar nessa página vai colocar o e-mail e entrar dentro do seu funil. Então, para quem chegou até a página e não colocou o e-mail, você vai fazer um remarketing para ela. Então, você vai chamar ela mais uma vez para acessar essa página. Aí aqui muda um pouquinho o anúncio, coloca uma urgência, ó, esse material vai sair do ar em breve. Então, é uma segunda chamada para aquela pessoa entre na sua base. Então, essa parte de remarketing, ela funciona muito bem. E também a parte aqui de quando o funil finalizar. Então, lembra, todo esse funil é automático. Pus o e-mail, já vou direto lá para a página onde tem o vídeo, tudo. Então, para aqueles que assistiram o vídeo e não entrar em contato no WhatsApp, ou se você for utilizar o Calendly, não fizer o agendamento, o que que você pode fazer? Lembra que você tem um e-mail dessa pessoa agora. Você vai configurar uma sequência, tá? Essa sequência ela depende muito da sua estratégia, mas geralmente é uma sequência que é de 3 até 15 e-mails, tá? Você vai automatizar de 3 a 15 e-mails falando daquela proposta que você falou no vídeo. Então, imagina que na proposta do vídeo você criou um e-book de segurança e na proposta do vídeo você está falando de configuração de firewall. Então, o que que você vai fazer?
Para quem não entrou em contato, você vai criar uma sequência de 3 a 15 e-mails falando do seu serviço de implementação de Fire. Então, você vai falar com esse cliente várias vezes, várias vezes. Falou no vídeo, não entrou em contato, beleza, vou mandar o e-mail um, vou mandar o e-mail 2, vou mandar o e-mail 3 e vou mandando e-mail até ele falar que não, não quer mesmo, ok? Se vocês notarem, dentro desse funil aqui, eu estou falando de um funil específico para um produto específico, por exemplo, segurança. Só que possa ser que hoje você ofereça outros serviços. O que que eu recomendo? Que você elenque ali os seus principais serviços, elenque quais são os principais e monte um funil desse para cada serviço. Isso é importante. Não tente montar um funil desse oferecendo várias coisas diferentes, que a tendência é não funcionar muito bem. Não é que não vai funcionar, mas pode não trazer um lucro interessante. Tá? Então é importante ter um funil específico para cada serviço. E pode ser o mesmo desenho. Aí o que vai mudar é o e-book que você vai oferecer, é o vídeo. Então, eu criaria um funil desse para cada serviço. Ok? Aí aqui ele só dá um exemplo aqui prático do que você podia colocar num funil. Aqui eu só inverto, né, um pouco. Então eu prefiro que no topo eu entregue um e-book ou um checklist, e no meio eu coloque o vídeo, que aí fica exatamente esse desenho aqui. E-book, vídeo, contato no WhatsApp. Não fez contato, eu vou disparar uma sequência de 3 a 15 e-mails, levando essa pessoa a entrar em contato no WhatsApp para falar daquele serviço. Então, esse é um funil que, quando ele está muito bem estruturado, eu tenho alunos aí que hoje faturam aí de 50 a 100 mil com um funil simples desse. É claro que é aquilo que eu falei. Eles não têm um funil só, eles têm vários funis para vários serviços diferentes. Então, essa estratégia é uma estratégia que, para consultoria de TI, esse funil, ele funciona muito, muito bem. E lembra que isso aqui você pode deixar tudo automático. Desde o momento que ele entrou aqui, o remarketing, a página de obrigado, a sequência de e-mail. Então, isso aqui pode estar todo automatizado. Você só vai precisar entrar aqui na parte onde o cliente entra em contato no WhatsApp para você fazer a negociação. Maravilha? Agora, eu sei que muitos, às vezes, não têm tempo para montar tudo isso aqui. Às vezes, não tem um conhecimento um pouco mais avançado. Pô, eu não sei exatamente o que eu vou colocar no e-book, eu não vou saber exatamente o que colocar no vídeo, eu não vou saber exatamente como mandar esses e-mails. E às vezes eu não sei como negociar isso também no WhatsApp. Então, para aqueles que precisam dessa ajuda, a gente consegue construir tudo isso para vocês, né? Então, aqui só os desafios que geralmente esses nossos alunos chegam até a gente, né? Então, aqueles que já têm um funil, na maioria das vezes, eles chegam até eles ali, clientes que não são tão qualificados. Então, você acaba perdendo tempo, perde dinheiro para um cliente que nunca vai comprar. Então, a ideia desse funil é já trazer clientes qualificados. Então, a nossa ideia é montar um público-alvo bem estruturado para que chegue clientes qualificados, tá? E isso eu falo quando o consultor tem isso. Quando não tem, é só aquele boca a boca que a gente já sabe que funciona cada vez menos. Quem tem um funil, às vezes, também está desorganizado, então não sabe por onde o cliente entra, não sabe o processo que ele segue, não sabe a sequência de e-mail que envia, então está tudo bagunçado. Então, isso também acaba deixando o cliente mais confuso do que trazendo soluções para ele. Então, isso aqui a gente também consegue resolver dentro aqui do nosso serviço. E isso que eu comentei com vocês, nessa falta de tempo. Às vezes você precisa se concentrar nos seus clientes, se concentrar na parte de negociar esses novos projetos, e não tem tempo de montar e acompanhar esse funil. Porque uma coisa é interessante. Não é só montar. Lembra, o montar ele vai ficar automático, só que você precisa analisar as métricas desse funil para que você possa otimizar ele quando for preciso. Então não é criar e deixar largado, é sempre, ainda mais quando envolve o tráfego, né, o anúncio pago, você está pagando para ter aquele funil. Então você precisa validar como que tá as métricas, se está dentro das métricas esperadas, se está trazendo clientes qualificados. Então essa gestão do funil é extremamente importante. E a gente, né, consegue ajudar a fazer essa transformação para sua empresa, caso você não use nenhum funil. Então, a gente vai criar o seu funil em 7 dias. E caso você use, a gente vai
subir também um funil novo em 7 dias, totalmente estruturado, tá? Então você vai ter todo esse processo de vendas automatizados e rodando para você, desde a atração do lead até o acompanhamento pós-venda. Então você não vai fazer nada sozinho, a gente vai te entregar tudo. O primeiro funil já em 7 dias. Então, o que que tem que ter nesse e-book? A gente vai te ajudar a definir o público-alvo. A gente vai escrever o e-book, montar a página de opt-in, montar a página de obrigado. A gente vai scriptar o vídeo para você colocar na página de obrigado. A gente vai scriptar os e-mails. A gente vai montar toda a sequência de e-mail para você. A gente vai te entregar alguns scripts de negociação para você utilizar no WhatsApp, caso você não tenha uma equipe de negociação também. Então a gente vai fazer todas as etapas para você, tá? Desde as páginas, desde os materiais, o que postar nas mídias sociais. Então a gente também vai te entregar o que você tem que postar nas mídias sociais, tá? Ou seja, absolutamente tudo. Então, desde os materiais, as páginas, os anúncios. Então, eu quero utilizar anúncio, que é o que eu recomendo. Então, a gente vai montar os anúncios para sempre trazer cliente a um custo baixo, tá? Então, a gente vai fazer tudo isso para sua empresa. E a gente também faz aqui um acompanhamento de 90 dias. Então, a gente monta toda a sua estrutura, seus funis, e dentro dessa estrutura a gente vai acompanhar por 90 dias. Por que esse acompanhamento de 90 dias? É o momento da gente otimizar. Colocamos uma primeira versão para rodar, vamos acompanhar as métricas. Ó, as métricas não ficaram tão boas, vamos ajustando. Então, durante 90 dias, a gente vai acompanhar e otimizar esses funis o máximo possível para que depois desses 90 dias ele esteja totalmente estruturado para rodar aí anos aí sem precisar fazer nenhum ajuste. Legal? Fora isso, você também vai ter acesso a uma mentoria de 6 meses. Então, mesmo acabando os 90 dias, né, os 3 meses, você ainda vai continuar com a gente durante 6 meses nessas mentorias. Essas mentorias a gente tem encontro todos os meses, onde dentro dessa mentoria a gente discute novas estratégias, a gente discute como que escala os resultados. Ó, o funil já está me trazendo um resultado legal. Como que eu posso escalar isso? Como que eu posso ter ainda mais resultado? Então, dentro dessas mentorias, é esse momento de discutir as estratégias, como que eu escalo os negócios, a gente orienta ali o que que você tem que fazer, enfim. Às vezes, pô, preciso aprender um recurso novo, atingir um público novo. Então, dentro desses 6 meses de mentoria, a gente discute tudo isso. Qual que é o valor de investimento aqui para ter esse funil rodando aí já nos próximos 7 dias? O valor do investimento é R$ 5.000 à vista ou 12 parcelas de R$ 500 no cartão de crédito, né? Então, se você pegar aqui 12 parcelas de 500, a gente está falando ali de 16,66 por dia para você ter uma escala no seu negócio, ter uma previsibilidade nos resultados através desse funil que vai ficar rodando para sua empresa, trazendo o cliente aí todas as semanas para você trabalhar e fechar os seus projetos. Então tá aqui a oportunidade de você ter a minha ajuda para construir tudo isso aqui para você. Desde as páginas, os materiais, conteúdo para mídias sociais, script para os vídeos, os anúncios, tudo. Nosso acompanhamento por 90 dias para otimizar ao máximo esse funil e também para que a gente possa fazer essa mentoria de 6 meses, onde a gente vai discutir sobre novos modelos de negócio, onde a gente vai discutir novas estratégias, novas formas de escalar o negócio, orientação, devo agora ir para o público X ou Y, então também vou te orientar durante esses 6 meses de mentoria. Então tá aí a oportunidade para quem quer já ter esse funil pronto aí nos próximos 7 dias e começar aí a transformar o seu negócio com clientes realmente qualificados para que você possa negociar e fechar aí os seus projetos. Legal? Aqui embaixo dessa aula tem um botão para você entrar em contato comigo no WhatsApp. Entrou em contato comigo, a gente vai fazer um double check aqui do seu projeto, entender o seu projeto. Após o pagamento, a gente vai começar imediatamente a trabalhar no seu funil e nos próximos 7 dias você vai ter esse funil rodando já para sua empresa, tá? Então tá aí essa oportunidade para quem quer dar esse próximo passo.
Então é só entrar em contato aí comigo ou com a minha equipe no WhatsApp. Às vezes cai comigo, às vezes cai com a minha equipe. Então tá aí a oportunidade para quem quer dar esse próximo passo na empresa e quer garantir aí esse funil rodando em 7 dias para que você já comece a ver esses resultados imediatos aí para a empresa de vocês, para que isso traga maior faturamento e uma previsibilidade para o seu negócio. Legal? Então tá aí, turma, essa oportunidade. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E para quem está garantindo a vaga aí, a gente vai começar imediatamente a trabalhar aí no seu projeto. Legal? Abraço para todos.